Empresário, você quer vender o seu negócio, mas não sabe por onde começar? Esse é o melhor vídeo que você vai encontrar explicando como que você pode vender, qual é o caminho que você deve seguir para vender o seu negócio. E de uma vez por todas você vai entender todas as etapas. Parece um pouco extenso, você vai olhar o tempo do vídeo e vai falar, nossa, mas eu vou ter que assistir tudo isso. Não tem outro jeito. Você não está vendendo um carro ou vendendo um imóvel, você está vendendo um negócio. Se você quer valorizar o seu negócio e você não quer se estressar durante o processo, que é um processo longo e às vezes chato e doloroso, você precisa minimizar o estresse e você sabendo quais são as etapas, ou seja, ter uma esteira a ser seguida, porque não dá para pular etapa. Você sabendo quais são os passos, você vai se preparar para a venda do seu negócio. Então fica comigo até o final, porque aqui não tem enrolação. Eu vou te mostrar quais são os passos e o que você deve fazer em cada um deles. Vou explicar como funciona cada um dos passos para a venda de uma empresa. Porque vamos lá, venda de empresa requer um processo técnico, sigiloso e profissional. Nós da Smart Company já passamos por alguns processos de compra e venda de empresa. Eu já passei por algumas boutiques de M&A. M&A é Merger and Acquisitions. É um termo usado pelo mercado para tratar de fusões e aquisições. E com isso nós somos agrupando a experiência das principais boutiques de M&A e eu agrupei aqui para você os principais 10 passos, as 10 etapas que você vai seguir. Sozinho é pouco provável que você consiga chegar no melhor valor para o seu negócio, mas se você tiver que contratar alguma empresa para te ajudar nessas etapas, você vai entender como funciona. E isso vai te ajudar a contratar o melhor profissional, a empresa mais qualificada, porque você conhece o procedimento. Então vamos lá. O primeiro passo é o valuation. A avaliação de empresas ela é diferente de avaliação de um imóvel. Quando você tem uma empresa e tem uma loja ou tem um galpão, no momento que você chama um corretor de imóveis para avaliar esse imóvel, o que o corretor vai fazer? Ele vai tirar algumas fotos do local, ele vai ver o preço, o valor do metro quadrado deste imóvel com essa característica em determinada região e com isso ele vai ter uma referência com base em alguns imóveis na região. Obviamente ele vai levantar se a empresa tem porcelanato, qual é o tamanho da empresa, o pé direito da empresa, se tem vidros, se tem ar-condicionado, quando é uma indústria, se tem uma cabine primária de energia. Então ele vai levantar as características para valorizar o negócio. Só que a venda da empresa não é tão simples assim. A venda da empresa, como eu já falei, ela precisa de uma metodologia e é um processo sigiloso, porque você não pode sair anunciando a empresa e falando para os funcionários que você está avaliando a empresa para ser vendida, porque senão você desmotiva a equipe que trabalha dentro da empresa e você acaba queimando a imagem da empresa com seus clientes e com seus fornecedores. Então, como é que funciona um valuation muito bem estruturado, muito bem feito? O valuation ele vai levantar as informações técnicas de dentro da empresa, são informações com números financeiros, números comerciais, números operacionais, números da produção, porque dentro do valuation, quem estiver fazendo a avaliação do negócio, ele não vai somente se atentar aos números financeiros. Um valuation completo, ele tem que ter os diferenciais competitivos do negócio e também os riscos e os pontos falhos para que possa ser montado um book, uma apresentação da empresa. Porque no momento que o investidor interessado em fazer talvez uma proposta para o seu negócio, no momento que esse investidor ele começar a avaliar o negócio, ele vai identificar os pontos falhos da empresa. Com certeza, ele vai fazer uma avaliação minuciosa. Então é melhor que você já apresente os pontos falhos da empresa, mas você também apresente os pontos favoráveis, os diferenciais competitivos do negócio.
Dentro do valuation, nós podemos utilizar múltiplos de EBITDA ou múltiplos de caixa livre descontado a valor presente. Então, de forma muito resumida, porque eu vou gravar um outro vídeo explicando sobre esse tema, o que são múltiplos de EBITDA. Primeiro, EBITDA é de um termo em inglês que chama Earning Before Interest, Tax, Depreciation e Amortization. Traduzindo para nós aqui, é o lucro antes dos impostos, depreciação e amortização. Para você chegar nesse EBITDA, você precisa de um demonstrativo de resultados gerencial muito bem estruturado. E por que gerencial? Porque normalmente as empresas têm um demonstrativo de resultados, mas é o contábil. E o contábil, o contador, ele vai lançar aquilo que ele recebe de informação. Se tem algumas informações de receita ou de custos e despesas que não chegam para a contabilidade, o resultado final e até o EBITDA, ele vai ser distorcido. Então, uma empresa de consultoria que vai fazer uma análise minuciosa e vai concluir um múltiplo de EBITDA, ele vai receber o relatório das finanças como elas são e ele vai fazer um relatório ajustado para que a empresa tenha um múltiplos de EBITDA real. O múltiplos de EBITDA é o seguinte: se você tiver uma empresa que ela é uma loja ou um depósito de construção e você não tem uma carteira de clientes recorrentes, ele vai ter um múltiplo X de EBITDA, 3, 4, 5 vezes o número apontado no EBITDA do ano anterior. Se você tem uma empresa que tem receita recorrente, você tem contratos com clientes, por exemplo, para ficar ilustrativo, uma empresa de telefonia, uma empresa de planos de saúde, eles tendem a ter um volume maior, uma quantidade maior de contratos, valores menor, mas no total é um número expressivo, e esses contratos são com vários clientes, o que diminui o risco, e contratos de longa data. Então, quanto maior a receita recorrente, maior tende a ser o multiplicador desse EBITDA, que pode ser 5, 6, 8, 10 vezes. O X, né, esse múltiplos de EBITDA, ele vai variar conforme o segmento de mercado. Uma outra metodologia que é utilizada é o Free Cash Flow, é o fluxo de caixa livre descontado a valor presente. E como é que funciona isso? Nós temos dentro do demonstrativo de resultados uma geração de caixa da empresa. Essa geração de caixa ela é projetada para os anos seguintes. Então, conforme a projeção para os anos seguintes, 2 anos, 5, 10, 7 anos, esse valor que hoje está projetando para daqui 2 anos, o que você tem que fazer? Você tem que pegar esse valor, usar uma taxa de desconto anual e trazer a valor presente. Então, você pega o primeiro ano projetado, traz para o valor atual. Segundo ano, desconta 2 anos e traz a valor atual. Terceiro ano, quarto, quinto e assim por adiante. E dessa forma, usando uma metodologia que existe um cálculo para essa receita de bolo, você vai fazer a projeção do fluxo de caixa e trazer a valor presente. Em cima desse resultado da soma dos anos do caixa valor presente, você pode ainda ponderar uma taxa de perpetuidade, porque a gente pressupõe que depois desse tempo X, desses 4 anos, 6 anos, a empresa permanecerá no mercado. E aí existe também uma metodologia para calcular a taxa de perpetuidade. Só que tudo isso é usado com muito bom senso, porque às vezes você calcula o valor da empresa usando o Free Cash Flow, ou seja, o caixa projetado para alguns anos, já descontado ao valor presente e soma a perpetuidade. O que pode acontecer é que a empresa pode ficar num valor muito fora daquilo que um investidor pagaria pelo negócio. Então aí entra não só o bom senso, mas um cálculo inverso. O investidor que está chegando no negócio, ele vai fazer um aporte na empresa. Qual é o tempo de payback
ou seja, qual é o retorno desse investimento que ele está fazendo no negócio. Vai retornar em quanto tempo? Em 4 anos? Em 7 anos? Em 12? Às vezes o investidor fala, não, eu prefiro manter o dinheiro aplicado nas ações, aplicado onde está, ou comprar 1 ou 2 unidades de franquia, que tem um procedimento já padronizado, vai tomar muito pouco do meu tempo na gestão do negócio, e com isso não vou comprar o seu negócio, que eu acho outros investimentos mais interessantes. Então o profissional que está fazendo essa avaliação, que está fazendo o valuation, ele tem que ter esse bom senso para analisar com a ótica de quem está chegando no negócio. Com isso, ele vai encontrar um valor justo para quem está vendendo, para o dono da empresa, e ele também tem que encontrar um valor que seja interessante às vistas de quem está chegando. Então, dos 10 passos para vender a empresa, o primeiro passo, tão importante quanto os demais, é um valuation muito bem feito e muito bem estruturado. Um valuation detalhado para que você possa, no momento da apresentação do valor da empresa junto ao investidor, você possa detalhar como que você chegou naquele valor. Eu tive uma experiência com um empresário, foi uma situação que chegou a ser até engraçado, e eu perguntei para ele, dono de uma indústria, máquinas, eu preciso tomar um cuidado com o sigilo da informação, mas era uma empresa que fabricava equipamentos, né, máquinas de invase, e eu falei, olha, então já que vocês não querem fazer o valuation, você tem algum estudo para que eu possa apresentar o valor da empresa para o investidor em potencial? Ele falou, olha, nós temos uma referência muito boa de valor. E eu falei, qual é o valor? Ah, o valor da empresa é 15 milhões. E perfeito, como é que vocês chegaram nesse valor? Ele falou, veja, nós somos em 2 sócios. A empresa deve 5 milhões, então 5 milhões é para pagar a dívida e sobra 5 milhões para cada sócio. Para quem é sério, né, para quem conhece do mercado, sabe que isso não funciona, vira até uma piada, porque quem tem 15 milhões para fazer o aporte do negócio, ele conhece o mercado, ele sabe como é que funciona e ele sabe se a empresa de fato vale ou não aquele valor pretendido. Então eu não poderia jamais chegar para um investidor que teria os 15 milhões e falar, olha, a empresa foi avaliada assim, tem 5 milhões de dívida, tira a dívida, sobra 5 milhões para cada sócio se aposentar. Então o valuation ele serve até para que não gere uma frustração para os sócios com valor totalmente fora do normal, né? E também para que você possa fazer a defesa no momento da apresentação para o investidor. Então fica um valor justo. Não fica muito acima para você não perder oportunidades e não fica muito abaixo para você se arrepender depois. Porque uma avaliação muito bem feita vai te dar o benefício de quando você tiver um potencial interessado. Eu lembrei de uma outra situação de uma empresa, uma região um pouco distante aqui da nossa, uns 300 quilômetros, e o cliente foi indicado para nós por um terceiro, e ele falou, Antônio, conversa com um dos sócios e lá para ver se eles fazem um valuation com você, porque é importante. E eu conversei com um dos sócios, o outro não quis participar da reunião, enfim, acabaram não concluindo, não fazendo até hoje o valuation na empresa. E o que aconteceu esse mês é que essa pessoa, esse profissional que nos indicou lá, falou, Antônio, você não sabe o que aconteceu. Apareceu um parceiro nosso que levou um investidor chinês. Na visita desse investidor chinês, eles são muito objetivos, e ele perguntou, olha, vocês têm um valuation na empresa? Para que eu possa ter uma referência dos números, porque o segmento de vocês é um segmento que tem poucas empresas no Brasil, e nós temos interesse em adquirir o negócio. Eles não tinham, na verdade, nenhum DRE estruturado. DRE é demonstrativo de resultados, né? Então eu faço um outro vídeo explicando em detalhes como é que funciona um DRE, mas eles não tinham nenhum DRE estruturado. E é um negócio que nós estamos falando de um negócio de acima de 15 milhões também, né?
tem aparecido alguns negócios interessantes para nós. E no final das contas o investidor foi embora, eles perderam a oportunidade. E aí eu pergunto, quantas oportunidades como essa podem aparecer ao longo de 1 ano ou 2 anos, alguém interessado para comprar o seu negócio? Então às vezes você tem 2 tiros para dar, 3 tiros. Se você perde porque está despreparado, você acaba ficando alguns anos passando nervoso, porque não tem o demonstrativo de resultados justo para apresentar ao seu investidor. Eu vou apresentar agora o segundo passo, e esse segundo passo ele vai na sequência de forma uma esteira, uma sequência lógica para que você possa vender o seu negócio ou pelo mínimo criar o procedimento correto para a venda do seu negócio. Fazer uma pausa para tomar uma água e já venho aqui. O segundo passo dentro da esteira de venda da empresa é mandato de intermediação. Você vai escolher uma empresa qualificada, um profissional preparado e homologado para fazer a intermediação do seu negócio. Então veja, ele não vai ter autorização para venda, e sim de intermediação. E esse contrato que chama mandato de intermediação da empresa, ele vai prever a comissão que você vai pagar, ele vai prever os clientes que ele pode atuar ou não, porque de repente tem alguns concorrentes que você não quer que sejam abordados, o percentual de comissão caso ele abra sozinho um cliente, ou eu já tive situações que eu fiz com um cliente, um contrato onde ele já tinha um provável investidor na mão, mas ele falou, Antônio, eu tenho certeza que se eu for direto, eu vou fragilizar a negociação. Então eu prefiro que você vá direto nesse provável comprador. E aí nesse caso eu acabei abrindo uma exceção e fazendo um percentualzinho um pouco menor para a venda desse negócio. Então o mandato de intermediação ele vai ter as regras, o que pode e o que não pode é um contrato, para que o seu intermediário busque a melhor opção dos melhores compradores e sempre com total sigilo. A vantagem disto é que, além de você não ficar vulnerável, não vai tomar o seu tempo, porque prospecção de prováveis compradores para a venda do seu negócio toma tempo. Pode ter absoluta certeza que vai tomar bastante do seu tempo e vai te estressar. E você vai deixar de cuidar do seu negócio. Porque daqui desse ponto, que é o segundo passo, até a efetiva contratação, a efetiva formalização do contrato de venda da empresa e o pagamento do sinal, tem outros 8 passos que tem que ser seguidos. Então você pode imaginar que com certeza vai tomar muito do seu tempo. E o fato também de um potencial comprador do seu negócio saber que existe uma empresa profissional qualificada buscando outros investidores, vai ficar muito claro para ele que não é só ele que vai fazer uma proposta pelo negócio. E dessa forma, ele sabendo que tem outros players no mercado que podem comprar a empresa e ter uma empresa qualificada, uma empresa profissional fazendo a intermediação, ele vai falar, opa, o negócio parece ser muito bom. Se eu não comprar, alguém vai comprar. Esse cara aí, o Antônio, vai acabar vendendo a empresa para alguém. Então é melhor fazer uma proposta justa e não muito abaixo, né? Eu tive algumas situações em que o meu provável investidor, né, de uma das empresas que nós estamos intermediando, ele falou, Antônio, será que ele não aceita esse valor que dá de lucro por ano, né? Dá X milhões de lucro por ano, eu posso fazer esse valor, uma proposta desse valor parcelado e eu pago a empresa em 4 anos? Eu falei, olha, é uma proposta que todos querem, né? Pagar a empresa com o próprio lucro, com o próprio rendimento da empresa. Só que neste caso, eles estão vendendo por falta de sucessor. Então nesse caso, se for uma proposta para ele receber aquilo que ele já tem de lucro por ano, ele continua com a empresa. Então se você melhorar um pouquinho a condição da proposta, né, eu consigo levar a proposta adiante. Então você tem um intermediário mandatário, ele vai fazer inclusive a filtragem de
curiosos ou filtragem de propostas que vai só aborrecer o dono da empresa. Então, contratação de uma empresa, uma boutique jurídica ou de M&A para fazer a prospecção e intermediação é o segundo passo importante para a venda de um negócio. Você pode fazer sozinho, mas eu desaconselho. Vamos para o terceiro passo. O terceiro passo eu vou deixando na tela aqui do lado para te facilitar a memorização e o entendimento. O terceiro passo é o teaser. O que é o teaser? O teaser é um resumo do negócio. É uma lâmina que é preparada, uma página ou 2 páginas, um PDF muito bem feito e estruturado que tem um resumo da empresa. Esse teaser ele tem que falar sobre o negócio, mas não pode falar quem é, qual é a empresa, não pode falar quem é o dono da empresa. Porque, lembrando, compra e venda de empresas tem que seguir um processo sigiloso. Então, como que eu vou buscar investidor no mercado sem falar qual é a empresa? Esse é o papel do teaser. O teaser ele tem algumas funções. Uma delas, por exemplo, além de manter um sigilo no primeiro momento, é que a gente vai enviar esse resumo de informações para alguns potenciais compradores, talvez até no segundo momento para alguns concorrentes, alguns players do mesmo segmento. E o teaser vai mostrar um resumo da empresa, vai mostrar talvez alguns números de faturamento, ou de lucratividade ou de volume de produção da empresa e vai falar sobre os diferenciais competitivos, em qual região a empresa está localizada. Então o teaser serve para ser enviado, facilitar, não perder tempo com a abertura de informações que tem no valuation, e com isso ele serve para despertar o interesse do potencial comprador. Porque se ele bater o olho no teaser e falar, oxa, esse negócio aqui, ele é o nosso segmento, ele é interessante para nós. Aí o teaser cumpriu com a função dele. Só que no teaser vai também o valor da empresa. Seja uma empresa de 500 mil reais, um negócio pequenininho, seja uma empresa de 50 milhões de reais, um negócio maior, o teaser serve para que dê um norte. Porque se é uma empresa de 50 milhões, aquele cara que ele tem 5 milhões, ele não vai querer perder tempo fazendo proposta ou querendo conhecer um pouco mais sobre o negócio de 50 milhões. Porque se ele não tem o perfil, nos próximos passos você vai perceber que a gente vai filtrando o especulador. Então, de novo, o teaser é aquele mensageiro que vai na frente. É algo que a gente pode divulgar, mas dentro de um determinado perfil de potenciais investidores do negócio. Então, o teaser é o terceiro passo para essa esteira de busca de investidores e efetivação do negócio. Eu vou avançar aqui para o quarto passo. O quarto passo é a busca de investidores, busca de prováveis e potenciais compradores do negócio. Esses investidores eles podem ser investidores estrategistas. Como é que é um investidor estrategista? É alguém que já é do segmento, é alguém que talvez seja um concorrente da empresa, ou talvez alguém que tenha uma operação correlata a essa que a empresa atua. Então, para ele pode ser estratégico a compra do negócio, porque é um negócio que vai complementar a linha de serviços ou complementar a linha de produtos. Ou às vezes ele é um concorrente e ele tem interesse em adquirir essa empresa para adquirir o know-how ou adquirir a carteira de clientes. E eu já vi isso por diversas vezes, Vocês escutam isso sempre, que uma empresa concorrente comprou a outra. Em diversos setores, setor de tecnologia, setor alimentício, laboratório farmacêutico e empresas menores também. Então, existe um perfil de investidor, que é um investidor estratégico para comprar o concorrente ou comprar um complementar para aumentar o share, aumentar a participação dele no mercado e aumentar o lucro. E também existe um investidor financeiro, é um investidor que é um player mais capitalista. Ele quer investir visando o retorno do negócio. Então, a busca de investidores também é um processo técnico e sigiloso. Nós temos que buscar os investidores que têm o perfil para a compra daquele negócio.
Teve uma certa vez que um cliente falou assim: Antônio, mas nós somos do segmento metalúrgico, para dar um exemplo para vocês. Alguém que não seja do segmento metalúrgico, seja desse outro segmento que você está buscando, será que ele vai se interessar? Aí eu falei para o meu cliente: olha, exatamente, eu tenho perfil de investidor que ele tem 9 negócios diferentes. Ele tem fundos de investimento, ele tem também metalúrgica, ele tem agência de marketing, ele tem fazenda, ele tem produção de leite. Então ele tem segmentos diversos, porque às vezes um segmento, conforme o ano eleitoral, conforme o fluxo de dinheiro no mercado, às vezes está ruim num segmento, mas no outro está melhor. Então tem investidores que eles são perfis arrojados de investimento. E tem investidores que não, que gostam de ficar mais focados. Eu tenho investidor, tenho um cliente, empresário, que ele não compra nada que não seja do negócio dele, que não tenha sinergia com o negócio em que ele atua, porque senão ele acaba desconcentrando, ele acaba perdendo foco. E com isso eu tenho centenas de empresários que eu conheço, que eu poderia citar aqui, e cada um é de um perfil, cada um de um investimento. Mas tem empresários que sim, que têm negócios em segmentos distintos, eles preferem divergir. Eu lembrei de um outro aqui que ele tem empresa no segmento de serviços, né, mão de obra, mas ele também está comprando uma pequena indústria e ele também tem imóveis que ele constrói e coloca para locação. Então você vê que ele tem 2, 3, 4 segmentos distintos daquilo que ele atua, que é o principal core business dele. Então a busca desses investidores visa encontrar o investidor que tem mais perfil, com maior potencial, e também aqueles que vão fazer uma proposta dentro do valor que o negócio está sendo oferecido. Lembrando, já foi feito um valuation, então o negócio está dentro de um valor justo para quem está vendendo e atrativo para quem está comprando. Aí sim a gente vai prospectar, buscar novos investidores, mas tem uma técnica para poder buscar esses investidores. Vou avançar aqui, colocar no cantinho aqui o próximo passo, que é o quinto passo. Quinto passo, nós temos aqui como padrão dentro da Smart Company uma ficha de investidor. O investidor que ele quiser mais informações, porque ele já viu o teaser, né? Lembrando que é uma esteira. Ele viu o teaser e falou: poxa, essa empresa aqui parece interessante e eu quero saber mais sobre esse negócio. Como nós temos que tratar dentro de um sigilo e também entender se ele está dentro de um perfil, eu desenhei uma ficha de investidores, onde ele vai me dar as informações da pessoa física, as informações da pessoa jurídica, e tem mais algumas perguntinhas-chave, que é só cliente da Smart Company que sabe, em que nós filtramos alguns especuladores. Nós, ali nessa ficha, nós identificamos se de fato ele é um investidor em potencial para aquele negócio ou não. E com esta ficha em mãos, depois que o investidor ele preenche esta ficha, eu vou até o meu cliente e esse cliente me autoriza a que eu abra as informações para esse determinado investidor que está interessado. Por quê? Porque eu estou também me resguardando para não correr o risco de abrir informações para alguém que o meu cliente não quer. Então, o padrão de atuação da Smart Company é um padrão muito transparente, é um padrão muito, como é que eu vou dizer, técnico, mas passo a passo o cliente vai acompanhando. Nós temos uma reunião de acompanhamento de status do andamento da prospecção e venda do negócio, onde eu vou apresentando para o meu cliente, aquele que nos contratou para vender o negócio, vou apresentando para ele o passo a passo e com transparência que pé que está a nossa prospecção. Então essa ficha de investidor que solicita a visita ou que solicita as informações dentro do valuation, não é simples assim: me manda aqui as informações do DRE. Não, eu preciso entender quem é que está chegando até o meu negócio, quem é que está chegando até o meu cliente. Então eu vou fazendo a filtragem desses potenciais investidores. Então este é o quinto passo, que é a ficha de investidores.
Eu vou colocar aqui no cantinho agora o sexto passo, para você entender como é que funciona essa esteira. O sexto passo é um acordo de confidencialidade, ou o mercado chama de NDA, No Disclosure Agreement. Esse termo de confidencialidade é um passo importante porque no momento que o investidor ele me deu as informações de quem é a pessoa física ou jurídica, eu vou preencher um contrato onde participamos eu, meu cliente e o potencial investidor, onde ele vai assinar um termo, um acordo de confidencialidade para que não vaze as informações para o mercado. Mesmo que ele tenha que sentar com o financeiro dele, obviamente, ele não vai analisar sozinho a compra de um negócio que seja de $500 mil ou de X milhões, ele não vai decidir sozinho. É óbvio que ele tem que sentar com o jurídico dele, ele tem que sentar com o financeiro dele, então ele vai ter que abrir as informações, mas ele assina conosco, assina com o meu cliente, um acordo de confidencialidades, onde ele vai ter uma multa se caso essa informação vazar no mercado. Então, não só as informações do teaser, mas as informações do passo posterior, que é do mandato, não só do mandato de intermediação, porque ele vai ter acesso ao mandato e identificar a empresa que nós estamos vendendo, que nós somos autorizados, mas ele vai ter acesso também ao valuation da empresa. Para que ele possa fazer uma proposta, ele precisa se aprofundar nos números. Então é para isso que serve o acordo de confidencialidades que o nosso potencial investidor vai assinar com o nosso cliente, para que ele não vaze as informações. Ou se ele apresentar para a equipe dele, ele tem que se garantir de que a equipe dele tem um contrato com ele de que eles não vão vazar as informações. Vou fazer uma pausa aqui para tomar uma água e a gente já vai para o sétimo passo. Muito bem, realizado o sexto passo, que é o acordo de confidencialidades, aí sim você pode abrir informações detalhadas, informações mais sigilosas com relação à empresa. Porque no acordo de confidencialidades ele já vai saber quem é a empresa, que ele está assinando o acordo, e então você vai abrir os números, os demonstrativos de resultados, lucratividade, talvez boa parte da carteira de clientes de alguns negócios-chave, para que você possa valorizar esse negócio, valorizar a empresa e o investidor assim despertar interesse para fazer uma proposta. Eu costumo primeiro fazer uma reunião presencial, não na empresa, costumo fazer uma reunião presencial com o investidor, conforme a região também, né, se é um investidor uma certa proximidade aí de distância, para que a gente apresente em tela o valuation. Porque nós temos um book do valuation que nós fazemos, um book de 100 e poucas, 200 e poucas páginas, uma encadernação capa dura, um material robusto. Então esse book do valuation ele é exclusivamente dedicado aos donos da empresa. Mas nós fazemos uma outra apresentação, uma apresentação resumo do valuation, onde nós podemos apresentar ao investidor. Essa apresentação é feita em tela, uma apresentação geralmente de 1h30, 3 horas, onde a consultoria vai apresentar o detalhamento daquilo que foi feito dentro do valuation, como é que nós chegamos de fato dentro desse valor justo pelo negócio. Aí é onde entra os diferenciais competitivos e a defesa pela qual nós chegamos no número. O investidor ele vai olhar o valuation, talvez traga alguns do time dele para fazer a avaliação, talvez ele solicite a informação para que ele olhe com calma numa reunião somente com o time dele. Então vai um resuminho do valuation em PDF, onde nós colocamos dentro de uma plataforma nossa, onde ele tem um tempo limite para acesso. É um tempo que ele vai ficar por 30 dias, talvez por mais 10 dias, para que ele possa analisar esses números com o time dele, analisar as informações da empresa com o time dele, para então fazer uma proposta. É uma informação que a gente costuma evitar que ele imprima, né, ou que ele redistribua para terceiros. Claro que se o investidor acabar de alguma forma quiser copiar as informações, ele copia, mas a gente evita ao máximo que a informação fique circulando pela internet.
muito embora ele já assinou o termo de confidencialidade, mas esse é um excesso de zelo que a Smart Company toma no momento da entrega do valuation. Assinado o acordo de confidencialidade e ele visto o valuation em reunião conosco, provavelmente ele vai querer transitar dentro da empresa, ele vai querer visitar o negócio, sentir o negócio. E aí tem um truquezinho que a gente pede para que esse investidor ele visite como se fosse um comprador. Tem algumas técnicas que a gente usa para não sair um monte de gente visitando a empresa, porque isso desperta a curiosidade de funcionários e aí é aquele negócio que a gente falou no começo. A informação sai circulando no chão de fábrica com os funcionários, a gente querendo pedir emprego, a gente preocupada, a gente vazando a informação. Então a gente toma um certo cuidado até com essa visita dentro do negócio, mas é justo que o investidor visite a empresa e conheça. E dentro desse sétimo passo, eu peço também, ao final da apresentação do valuation, eu já peço para o investidor preparar uma carta de intenção. Essa carta de intenção de compras é onde ele vai expressar, onde ele vai formalizar que ele tem intenção em adquirir a empresa. Essa carta de intenção de compras, ele pode começar já a esboçar aquilo que a gente chama de memorando de entendimentos. Então, carta de intenção e memorando de entendimentos vai nos dar uma prévia daquilo que vai ser a minuta do contrato de compra da empresa. E essa prévia deve constar o valor proposto pela empresa, a forma de pagamento, o que ele espera que tenha dentro do negócio, o que ele não faz questão que tenha dentro do negócio, porque às vezes junto da empresa vai o valor do galpão, o valor do prédio, às vezes ele quer levar a operação para outro local, então ele pode propor de repente comprar só a operação e o prédio fica com o dono. Ele pode propor, por exemplo, uma forma de pagamento parcelado, ele pode propor um imóvel com parte de pagamento do negócio, algum veículo de alto valor. Então, essa carta de intenção de compra e o memorando de entendimentos, ela já vai servir para uma prévia da proposta de compra, da formalização do contrato. Então, esse é o sétimo passo, onde tem apresentação do valuation e concomitante, ato contínuo, para a gente não deixar esfriar o negócio, eu peço essa carta de intenção para amarrar o negócio. Na sequência, óbvio que antes de formalizar um contrato de compra, existe uma auditoria. O mercado chama de due diligence. Então, essa oitava etapa, que é a due diligence, ela tem que prever aquelas propostas o formato de proposta de compra, mas prever também se tudo aquilo que está descrito, a auditoria tem que informar se tudo aquilo que está descrito no processo é o que de fato aconteceu, se aquele faturamento que está constando ali no nosso relatório do valuation do negócio é o que de fato aconteceu, porque a consultoria, no caso da Smart Company, quando faz aqui um valuation, nós não colocamos uma equipe de auditoria para confrontar se aquele faturamento foi realizado 100%. Nós não conferimos, empresas que fazem valuation também não fazem isso, não fazem auditoria. Nós não conferimos nota a nota, nós confiamos de que a base que veio da contabilidade, a informação oficial da empresa, é o que de fato aconteceu. Mas o processo de auditoria é onde vai confirmar não só as notas de entrada, mas as notas de saída. No processo de due diligence é onde vai ser confirmadas as certidões negativas. A Smart Company, no processo de valuation, quando nós somos contratados para fazer um valuation, em conjunto com o jurídico e com a contabilidade, nós levantamos uma série de documentos legais e documentos de certidões negativas para valorizar o negócio e até para evitar que este possível apontamento que tenha estrague a negociação nesse passo que nós estamos agora, que é de auditoria. Então, lá atrás, naquele passo que eu estou fazendo os primeiros levantamentos iniciais, nós acabamos levantando as certidões negativas para identificar algum apontamento negativo do negócio. Então,
auditoria, a due diligence, ela vai contemplar também um levantamento de informações com relação às certidões negativas. Então esse foi o nosso 8º passo. E agora sim, quase acabando, estamos no 9º passo, que é a minuta do contrato. A minuta do contrato é justamente o passo que vai preparar a expectativa, fazer o alinhamento daquilo que estava no memorando de entendimentos, daquilo que foi encontrado na auditoria, né, com relação aos números, com relação à expectativa da performance da empresa, ou algumas situações daquilo que a empresa tem que cumprir, quem está vendendo ou quem está comprando, cumprir as etapas de pagamento. Então, a minuta do contrato é o prazo prévio que os jurídicos vão fazer o alinhamento para que possa ser feito o passo final, que é, obviamente, a compra, efetivação do negócio. Então, o 10º passo e último é o de acordo. O de acordo é o contrato final, onde as partes vão fazer a leitura final, entender se tudo está conforme aquilo que foi previamente tratado, carta de intenções, memorando de entendimentos, levantamentos feitos na auditoria, minuta, e então, provavelmente, talvez na minuta, deve ter sido contemplado um sinal de pagamento para poder segurar o negócio ou não. Cada negócio tem sua particularidade, e aí sim, o finalzinho, o 10º passo é a compra do negócio, o contrato firmado, as partes reconhecem firma no cartório, e aí sim começa o plano de pagamento, e depois é só acompanhamento da parte do jurídico com relação às obrigações de cada parte que consta no contrato. Então é isso, eu espero ter ajudado você a entender esse processo, essa esteira que eu procurei resumir aqui em 10 passos que você deve ter para a venda da empresa, porque você entendendo as etapas, você não cria uma frustração de que, olha, eu vou colocar a empresa à venda e em 2 meses eu consigo já fechar o negócio. É pouco provável. Mas também, se você sabe que tem todas essas etapas, você tem que cuidar dos pequenos detalhes em cada etapa, você sabe que o tempo às vezes vai alongando, né? 5 meses, 1 ano, 1 ano e pouco, mas você já sabe que você está no caminho certo e você não tem surpresa no decorrer do negócio. Então, se você tiver alguma dúvida, dentro do nosso canal vou procurar postar mais informações, não só de fusões e aquisições e processos de compra e venda de empresas, e é claro, dentro de compras e vendas de empresas, nós temos que manter o sigilo de informações. A Smart Company não pode sair falando sobre os negócios que efetivamente são realizados, mas vai ter muita informação também de estratégia e gestão empresarial, que afinal de contas nós somos especialistas em diagnóstico empresarial, já há 22 anos. Então, se você achar que é interessante, você quiser conversar conosco, mesmo sem compromisso, sobre a venda do seu negócio, se o negócio for acima de 5 milhões, eu acho que vale a pena a gente tomar um café, mesmo que seja um café virtual. Se tiver alguma dúvida que eu possa tirar para você por telefone, a nossa equipe vai fazer aí uma pré-qualificação, tentar entender de que forma que a gente pode te ajudar e quem sabe você fecha um excelente negócio dentro de um valor justo para você e para o seu sócio, e também um valor atrativo para quem quer comprar o seu negócio. Um forte abraço, dá uma olhadinha nos nossos outros vídeos, no nosso Instagram, e eu fico à disposição. Bons negócios e até breve.